Que Deus abençoe. A palavra está aqui com o pastor Luiz Ricardo. Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Prazer muito grande retornar a esta casa de oração. E tive o privilégio de vir aqui a alguns cultos. Salvo engano, era sempre trabalho de jovens. E hoje, tendo a alegria de estar com o ciclo de oração, no seu 64 anos, congresso da UFAD. Quero louvar a Deus pela vida do presidente da igreja, pastor Sérgio, sua diretoria, os obreiros aqui deste ministério, também esse bonito coral, a nossa querida irmã Cida, que fez contato. Prazer estar aqui. Desculpe do atraso, porque todas as vezes que viemos aqui, a gente veio de Diadema. Eu era pastor aqui em Diadema, mas agora eu estou pastoreando a cidade de Osasco. Então é um pouquinho mais longe, né? E por isso o atraso, peguei um trânsito e assim por diante. Mas eu estava pensando, quando eu cheguei aqui, ouvi as irmãs cantando sobre ser forte e corajoso. Tenho certeza que Deus vai renovar as nossas forças. E o versículo que está ligado à festa diz para não desfalecermos as nossas mãos. E como não desfalecer? Como não? Desfalecer diante de tantos problemas e desafios. Como continuar trabalhando para o nosso Deus com força e ânimo e coragem. A Bíblia nos dá uma receita. Para isso eu quero convidá-los para um texto que assim que eu entrei na porta desta igreja, Deus colocou esse texto no meu coração. Josué, se é apto de ficar em pé, pode ficar, por favor. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quem achou pode dizer amém. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tome assento, por favor. Ainda se tratando do contexto de gratidão de eu estar aqui, pela primeira vez, falando para as irmãs, eu quero ressaltar a importância dessas irmãs. E eu nasci praticamente dentro do ciclo de oração, porque quando eu nasci, minha mãe já era dirigente do ciclo de oração. E é dirigente de oração até hoje. E as nossas orações lá no interior da onde eu era sempre nas segundas-feiras. E minha mãe me levava para o ciclo de oração. Colocava debaixo dos bancos da igreja, E nasci, então, no meio dessas preciosas irmãs.
mulheres que oram, mulheres que seguram a igreja na oração, nas visitas, em tantos trabalhos. Deus recompensará a obra das mãos de cada uma de vocês. Mas, olhando para o livro de Josué, todos nós sabemos que a Bíblia é um prédio de 66 andares. Né? E cada andar deste prédio tem a sua importância. É verdade que toda a Bíblia é divina, é inspirada, mas cada livro tem a sua particularidade. Quando abrimos, por exemplo, o livro do Gênesis, nós vamos encontrar as primeiras ações de Deus, o estabelecimento dos propósitos de Deus, a criação, o homem, a natureza, o céu e terra, a chamada de Abraão, Deus estabelecendo seus propósitos. Êxodo dá uma continuidade dos propósitos de Deus, que é conhecido como o livro da saída do povo de Deus, da mão da escravidão do famoso faraó. E esse povo sai para o deserto e naturalmente eles precisavam de uma organização. E para essa organização precisava-se de um líder. E Deus levanta Moisés. E através de Moisés se estabelece o livro de Levítico, aonde se estabelece leis para muita coisa. Depois o livro de Números, que é o livro da contagem do povo de Deus. O livro de Deuteronômio, na sequência, que é as repetições das leis. E depois o livro da conquista, o livro da vitória, o livro do alcance, que é o livro de Josué. E neste livro tem algumas coisas muito importantes para nós aqui. Primeira coisa, todos nós sabemos que Moisés foi o maior líder do Velho Testamento. A Bíblia, ela é um livro de liderança. É tão verdade que Deus inicia liderando, ordenando e estabelecendo pessoas para liderar. E dentro desse contexto de liderança, temos o nosso Jesus, que foi o maior líder da história. Nós temos dois homens. Um no Velho, tem outros, mas dois que se destacam. No Velho nós temos o Moisés, no Antigo nós temos o Moisés, e no Novo Testamento nós temos o Paulo. Então nós temos, inclusive os dois têm uma certa semelhança, porque quando Deus levantou Moisés, lembra que Jacó chegou lá com 70 pessoas, sua família, né? José recebeu, e esse povo começou a crescer. E Deus então precisou de um líder para organizar. Aí Deus levantou o famoso Moisés. Em Atos dos Apóstolos, que tem uma semelhança do livro do Êxodo, porque no livro do Êxodo o povo cresce. Em Atos dos Apóstolos, a igreja também cresce. E se em Êxodo precisou de um líder, em Atos dos Apóstolos da mesma forma. E a igreja começou com um pouquinho mais de gente, 120. Mas começou a crescer. Várias lideranças importantes, como Pedro e João, pregadores, a igreja crescendo. Mas precisava de organizar a igreja. Quem organizou
a igreja do Velho Testamento, leis, Páscoa, tabernáculo, mandamentos, foi Moisés. E quem organizou a igreja do Novo? Paulo. Paulo organizou a igreja teologicamente, né? Tudo que fazemos hoje, reuniões de obreiros, ceia, são orientações de Paulo. Então, Paulo organizou a igreja do Novo Testamento. Moisés, a do Velho Testamento. Então, são duas fortes lideranças. A forma em que Moisés teve diálogo com Deus, ninguém teve. Não é? E o próprio Paulo também, Jesus se apresentou para ele, falou com ele, e ao ponto de Paulo dizer assim: se vocês não conseguem imitar Jesus, imita eu. Sede os meus imitadores. Porque se vocês me imitar, vocês vão estar imitando a Cristo. Isto era muita credibilidade. E Moisés também teve a mesma credibilidade. Interessante que Paulo teve lá os seus probleminhas de família, e Moisés também é a mesma coisa. Paulo é um orientador da família, mas a gente sabe muito pouca coisa sobre a esposa, sobre filhos. Ele teve, inclusive, alguns problemas. Moisés, mesma coisa. Moisés, um grande líder, mas os filhos de Moisés, esposa, inclusive, ele era muito ligado ao sogro, não tinha muita amizade com a sogra e assim por diante. Ele tinha alguns problemas de família também. São semelhanças dessas duas lideranças. Mas destaco aqui a grandeza de Moisés. A grandeza de Moisés. Primeiro, Deus o preserva. Todos nós conhecemos. Aí já destaca uma mulher. Em toda a história tem que ter uma mulher que Deus usa. Moisés, ele é preservado por uma mulher, Joquebede. Inclusive, ela foi uma das mulheres mais estrategistas da história. Por que estrategista? Moisés, ela fica grávida em um tempo em que estava sendo ameaçado de morte, não é? Moisés nasce exatamente nesse tempo. Ela consegue esconder Moisés por 3 meses. Isso revela que Joquebede era uma mulher muito estrategista. Por quê? As mamães que estão aqui, hão de convir comigo, que os primeiros 3 meses de uma criança, ela chora muito, né? Cólicas, geralmente às 2 da manhã, 3 da manhã, a criança acorda chorando. Os primeiros meses são os meses de muito choro. E naquela época, não podia se ouvir choro de criança que mandava matar. Mas Joquebede conseguiu esconder Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua inteligência, a sua vigilância preserva aquilo que Deus te dá. Porque foi Deus que deu Moisés para Joquebede, mas foi a prudência de Joquebede que preservou a vida de Moisés. Então, a falta de prudência nos faz perder a bênção. Então, a estratégia de colocar no Nilo, né, no horário específico, ficar de longe para ver quem ia pegar o garoto, tudo estratégia. E Deus no comando daquilo, e Deus honra a estratégia da Joquebede, que faz o Moisés voltar para sua mão. E ainda ser paga por isso. Deus honrando. E Moisés, ele vai ser treinado para ser o próximo faraó. Assim como Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, Moisés, ele estudou
em uma faculdade da época chamada de Templo do Sol. Nessa faculdade, Moisés foi formado em muita coisa: química, filosofia, história, estratégia de guerra, música. Moisés, um homem super inteligente, capacitado. Aonde que prova a capacidade de Moisés? A Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda, não é em alguma, toda cultura egípcia. Nessa faculdade, Moisés foi treinado para isso. E nos seus 40 anos de idade, Moisés faz algo que, aparentemente, ele não estava tão errado. Só que na hora errada. A Bíblia diz que Moisés defende um irmão seu, um hebreu. Ele vai lá, mata uma pessoa para defender um irmão dele. E não deu certo o plano. Né? Escondeu na areia, no outro dia descobriram, não deu certo o plano. Moisés se frustra com aquilo. E por conta dessa frustração, Moisés, ele foge. Ele se torna um fugitivo. E Moisés significa tirado das águas, por causa do Nilo. Mas agora ele vai num poço de água também. Fica ali do lado do poço de uma água. Moisés tem muita coisa ligada à água. Ele está ali no poço de água. E ali acontece o encontro, aonde vai acontecer o seu casamento. E ele passa então a ser empregado do sogro. Ele casa, vai trabalhar para o sogro, cuidar das ovelhas do sogro. Não dele, do sogro. A Bíblia não diz, mas eu tenho absoluta certeza que em algum momento ou outro, Moisés lá no deserto pensava assim: eu não estudei para isso. Eu não estudei para ser empregado do sogro. Eu não estudei para cuidar de ovelhas dos outros. E Moisés vai convivendo com esta frustração. Quando dá 40 anos, Deus resolve então falar com esse homem. E Deus usa uma estratégia extraordinária. Percebe que Moisés era tão inteligente que quando ele viu a sarça pegar fogo, não chamou a atenção dele. Ele nem ligou, em primeiro momento. Porque sarça pegar fogo no deserto era comum, por conta do calor. Normal pegar fogo. Então, Moisés era um homem treinado. Moisés era um capacitado, não se empolga com qualquer coisa. Então, quando Moisés dá uma olhada e vê a sarça pegar fogo, ele olha, vê pegando fogo e vira as costas. E continua o seu serviço. Mas daqui a pouco ele olha de novo. Aí a inteligência de Moisés fala assim: opa, tem alguma coisa aí. Primeiro, a sarça é pequena. Uma sarça dessa consome rapidamente. Agora, eu estou vendo essa sarça pegar fogo, só que ela não se consome. Alguma coisa tem. Ele se aproxima da sarça. Primeira coisa, a sarça pega fogo, não consome, já chama atenção. E agora a sarça começa a falar. Aí fica mais complicado ainda, porque sai uma voz da sarça. Glória a Deus, uma voz. É como se Deus dissesse assim: você pensou que eu esqueci de você, Moisés? Você está achando que eu te preservei vivo da mão de Faraó? Você está achando que eu te preservei vivo no Nilo? Você está achando que eu fiz com que você fosse para a mão da sua mãe e isso foi aleatório? Você acha que isso é uma coincidência, Moisés? Eu te preservei porque eu tenho um propósito contigo, Moisés.
Então vamos conversar. Tira a sandália, porque o lugar pode ser simples, o que for. A hora que a minha presença chega, fica santo o lugar. Aí Deus cura Moisés de uma frustração. É interessante, Deus. Interessante como Deus conhece o nosso emocional. Porque Moisés era um camarada frustrado de não ter dado certo de salvar um irmão dele. Aí sabe o que Deus disse para Moisés? Deus fala assim: agora vem. Esse agora, Deus volta 40 anos atrás. E está dizendo lá no consciente inteligente de Moisés, dizendo: Moisés, aquela hora não era a hora, por isso não deu certo. Mas agora vem. Agora é comigo, Moisés. Agora eu quero ver não dar certo. Aí eu te faço uma pergunta. Moisés matou um egípcio. Colocou debaixo da areia, cobriu com areia. E eu pergunto para a igreja: Moisés conseguiu cobrir um egípcio com areia? Sim ou não? Sim ou não? Não. Te faço uma outra pergunta. Entra um exército de egípcios no mar. Deus fala assim: fecha. Ele fecha. Na vontade de Moisés, ele não conseguiu cobrir um. Na vontade de Deus, ele cobriu um exército inteiro. Deus não tem só um, Deus tem um exército para te entregar. E Moisés vive então essa experiência de abrir mar vermelho, de falar com rocha e tirar água, de discutir com Deus. Irmão, é uma coisa assim, muito íntima. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia Deus está falando com Moisés. Primeiro, você já ficou feliz de você estar de repente metido em uma confusão e alguém te defender? Quando a gente era criança, na escola, acontecia alguma coisa, o irmão mais velho nos defendia, a gente ficava: opa, estou protegido. Ou a mãe vai lá na escola defender o filho: estou protegido. O pastor te defende, o líder te defende, o esposo, alguém te defende. Você fala: opa, eu tenho alguém por mim aqui. Agora escute aqui a moral de Moisés. A irmã dele falou mal dele. Eu não sei se alguém já falou mal de você. Você já pensou alguém falar mal de você, aí Deus sair do trono, subir numa nuvem, e lá na porta da casa da fofoqueira, e falar assim para ela: você está pensando o quê? Mexe com Moisés não. Moisés é meu. E Deus diz assim: com vocês eu falo através de sonho, visão. Com Moisés não. Moisés eu falo face a face. Esse é o Moisés. Só um pouquinho dele eu estou falando. Mais uma. Deus fala assim para Moisés: Moisés, manda esse povo andar, e é o seguinte, eu vou enviar um anjo aí. Não está bom? Irmão, é Deus que está falando que vai enviar um anjo. E o anjo não é desprezível. Anjo guarda. Anjo protege. Nós não temos anjo da guarda, mas nós temos anjos que guardam, né?
Os anjos nos protegem. Mas Moisés estava num nível tão elevado que ele fala: quero saber desse negócio não. Quero não. E outra coisa, se for para ir anjo, eu nem saio daqui. Glória a Deus. Deus olha para Moisés e fala assim: tá bom, Moisés, esquece esse negócio de anjo. Eu vou com você. Não vou mandar representante, eu mesmo vou. E tantas outras coisas que Moisés vive com Deus. Chega o dia de Moisés ser substituído. Tem coragem? Josué conhecia duas coisas. Duas coisas Josué conhecia. Josué conhecia Moisés, sabia da capacidade, da inteligência e de todos os feitos de Moisés. Josué conhecia Moisés. Só que Josué conhecia a igreja, o povo. Sabia que o povo não era fácil. Moisés, com todas essas qualidades, o povo falava mal dele. Então Josué pensou assim: eu, no lugar desse homem, e liderar esse povo, mas não vou mesmo. Mas a conversa de Deus com Josué, você percebe que Deus não deixa Josué falar. Parece que, se você prestar atenção num texto, parece assim que eu vejo assim, sabe quando você está falando com alguém, esse alguém abre a boca para responder, já fica quieto. É mais ou menos isso. Aí a pessoa vai responder, espera, não terminei. Então Deus começa assim, ó: meu servo é morto, levanta agora, passa esse Jordão, tu o povo a terra que eu dou ao filho de Israel. Essa é a ordem. Aí Josué logo pensa assim: no lugar de Moisés, o homem da sarça, o homem da água, do maná, o homem do mar, o homem da intimidade com Deus, eu no lugar desse homem? E outra coisa, liderar esse povo ruim, difícil. Quando Josué pensa em falar alguma coisa, Deus fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado. Josué começa a olhar assim, e Deus começa a dar uma dimensão, e fala assim, ó: desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso. Aí quando Josué pensa em falar alguma coisa, Deus fala assim: ninguém te sustentará diante de ti, todos os dias da sua vida. E Josué está pensando em Moisés. Em Moisés. Deus está vendo que Josué está pensando assim: meu Deus, mas Moisés é muito grande, é muito difícil. É como se Deus dissesse assim: eu vou te dar a senha do segredo de Moisés. Você vai substituí-lo e eu vou dar a senha, o porquê ele foi tão bom assim. E Deus fala assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. E diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dando uma garantia. Aí Josué pensa em desistir, Deus fala: esforça-te, sem medo, sem pânico, esforça-te e tem bom ânimo, porque as tuas mãos sararam o povo e dar a terra que jurei a seus pais que daria. Deus está vendo que Josué está pensando em desistir. Deus fala de novo: tão somente esforça-te.
Deus está dizendo para você esta noite: esforça-te. Não importa o tamanho do problema ou do desafio, Deus está renovando as tuas forças. Esforça-te, esforça-te. E Deus dá uma recomendação: não te aparta a tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Deus fechou Josué. Fechou tanto que no verso 10 ele fala assim: então vamos trabalhar. Josué começa a dar ordem aos príncipes do povo. Aí acontece uma coisa muito interessante. Qual que era o medo de Josué? Dar certo. E quando Josué assume o comando, ele recebe uma cobrança do povo. Só que o povo não sabia que Deus já tinha falado com ele. O segredo é esse. O importante é Deus ter falado com você. Se Deus falou que a terra é tua, toma posse. Se Deus falou que vai fazer, aguarde. Se Deus falou que está no controle, descanse o coração. Porque disseram assim para Moisés: vossas mulheres, vossos meninos, os vossos gados, fiquem na terra que Moisés vos deu. Aí o povo disse assim: olha, nós vamos te obedecer. Nós vamos te obedecer. Com uma condição: se Deus for com você, igual foi com Moisés. Dentro do coração de Josué, Josué pensou assim: isso já está garantido. Na nossa conversa inicial, Deus já prometeu que estaria comigo e não me desampararia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: como não desistir de trabalhar? Como continuar se esforçando? Aonde está a conexão que nos dá força para o nosso esforço? Aonde está a fonte do nosso ânimo? Aonde está a renovação da nossa coragem? Tudo isso está na presença de Deus. Na presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Vocês cantaram e Deus habita no meio dos louvores. Ele veio para o culto. Ele está no culto para renovar as tuas forças. Quantos pode levantar as mãos para adorar a Jesus? Ele renova. Ele renova. Deus, se tem uma coisa linda em Deus, de tantas coisas lindas que há em Deus, uma delas é que Deus não esquece de nada. Deus é um ser incriado, imutável, atemporal, que não sofre variação, não dorme, nem tosqueneja, não enfraquece, e não há nenhuma possibilidade de Deus entrar em crise. Não há, não há. Acontece muita coisa aí nas redes sociais da vida, nas mídias da vida, que às vezes eu fico olhando. De certa forma, pode ser que está certo, todo mundo tem seu direito de fazer o que quiser, mas quando existe em algum lugar importante, alguma comemoração, alguma passeata que zombam de Deus, por alguma coreografia, ou por uma santa ceia não sei o quê, ou tal, e zombam de Deus, eu vejo que alguns crentes ficam apavorados. E começa a defender Deus no Facebook, no Instagram, na rede social, e faz vídeo e tal. Como se Deus tivesse Instagram. Como se Deus precisasse de rede social. Como se Deus precisasse de influência, de youtuber, para defender Deus.
eu fico pensando, esse povo não sabe com quem está mexendo. Você acha que Deus está preocupado com as zombarias que os homens fazem dele aqui na terra? Nenhuma zombaria muda Deus. Nenhum incrédulo, nenhum ateu, nenhum discurso, ao contrário, muda o poder, a santidade, a soberania do Deus desta igreja. Nada atinge Deus. Deus é soberano. E não precisa de ninguém ficar com dó de Deus. Às vezes parece que a gente tem dó de Deus. Vamos defender Jesus, vamos defender Deus. Não se pode zombar de Deus assim. Cadê os faraó? Onde está? Onde está os Nabucodonosor da vida? Onde está? Quem conseguiu levantar contra Deus e prevaleceu? Mas por que Deus não manda um raio e mata? Deus não é preso ao tempo, irmão. Deus tem a eternidade para cobrar. Não se preocupe, não. Pode ficar tranquilo, porque o máximo que conseguem chegar é no primeiro céu, o céu das nuvens, aonde os aviões estão, ou de repente lá no céu dos astros, aonde vai se fazer pesquisa. Mas no terceiro céu, ninguém consegue chegar. Não tem míssil que chega, não tem foguete que chega, não tem poder humano que chega no trono de Deus. Ele está no trono e manda na terra. E manda na terra. Ele é Deus. Aleluia, aleluia. E o mais interessante é que Ele está aqui. O mais interessante é que Ele está curando. O mais interessante é que Ele está renovando. Ele veio para o congresso. Ele veio para o culto. Ele está entre nós. Deus. Nada atinge Deus. Nada. A mente de Deus não envelhece. Deus não sofre cansaço. Para você ter uma ideia, para Deus não existe nem futuro e nem passado. Deus é um eterno presente. Deus não chega, Ele está. Ele está. Deus é. E acabou. Inclusive, quando Ele falou com Moisés, Ele disse assim para Moisés: Moisés, conversa com o faraó e tal. Se eu for falar tudo que eu sou, nós vamos ficar até o século 21 aqui. Então você diz o seguinte: o eu sou te enviou. Eu sou. Quem que eu sou? Eu sou o que precisar. O que precisar eu sou. A hora que precisar de maná eu sou. A hora que precisar de abrir mar eu sou. A hora que precisar de matar egípcios eu sou. A hora que precisar de tirar a água da rocha eu sou. A hora que precisar de tirar os parafusos dos carros de faraó eu sou. A hora que tiver que fechar o mar eu fecho. Eu sou o que precisar. Moisés. Diga comigo assim: Deus não esquece o que Ele promete. Então Josué disse para Moisés, Deus disse para Josué se esforçar, que Deus iria honrar o trabalho de suas mãos. Só que tem uma coisa: o povo viu Josué chegar, um discurso bonito aparentemente, chegou, está ali, tal. Só que o povo dizia assim: e aí? Está gostando do pastor novo que chegou aí? Porque o povo é assim, né? E aí? Está gostando? Eu estou numa transição. Eu cheguei numa igreja tem 4 meses. Substituí um patrimônio da nossa igreja. Um pastor excelente.
que ficou 33 anos nesta igreja. 33 anos. Um excelente pastor. E eu estou lá, chegando, 4 meses. E o povo é povo. O povo faz comparações. Ah, mas esse pastor, mas aquele, tal. Então, dizia nos corredores aqui, rapaz, eu estou gostando desse Josué aí. Só que tem uma coisa. Até agora não fez nada, né? Falou, mas não aconteceu nenhum milagre. Não aconteceu nada. Olha, Moisés abriu o mar vermelho. Esse aí não abriu nem um corguinho. Então Deus chama Josué e diz assim: Josué, hoje eu vou começar a te honrar. É como se Deus dissesse assim: eu sei coisa que você não sabe, Moisés. Eu escuto coisa que você não escuta, Moisés. Eu estou aonde você não está, Moisés. Eu sei o que acontece nos bastidores, o que você não sabe, Moisés. Tem gente que não está acreditando em você. Tem gente que já está colocando defeito na sua regência, no seu hino, na sua liderança. Mas eu vou te honrar, porque fui eu que coloquei Josué. E Deus diz assim: este dia começarei a te engrandecer perante os olhos de Israel. Olha como Deus é enfático. Para que saibam. Olha que interessante. Deus é estrategista. Ele está dizendo que vai engrandecer Josué, não está? Opa. Não se incha não, irmão. Não se empolga não, que a estrela aqui não é você não. Não pensa que é você não, é o que está em você, não é você. Então Deus diz para Josué: eu vou te engrandecer, para que saiba que eu estou em você. Para que saibam que eu estou contigo. Nesse 1 minutinho que me resta, eu profetizo esta palavra para o seu coração. E quero que você coloque a mão no ombro desta irmã, por favor. Coloque a mão no ombro desta irmã. Você não sabe a luta que ela está passando, a enfermidade que ela está passando, mas profetize a palavra para ela. Diga para ela: Deus está com você. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Receba a presença dEle, sinta a presença dEle, toma posse da presença dEle. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Que Deus lindo. Que Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amado Deus, te rendemos graças, Pai, pela Tua palavra trazida aos nossos corações nesta noite. Tu és o Deus da história, Tu és o Deus régio, dominador de todas as coisas. Todas as coisas estão em Teu poder, em Teu comando. O Senhor abate, o Senhor levanta, o Senhor abre o mar, o Senhor fecha o mar, o Senhor dá vitória ao Teu povo. O Senhor vai na frente, o Senhor envergonha o inimigo. Tu és o Deus do teu povo, da igreja. Senhor, a tua palavra diz: as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre o teu povo, Senhor, vem surgindo. Nós te damos graças, Pai,
por tê-lo como nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Nós te louvamos pela santa providência, te louvamos pelo Calvário, pela cruz, pela redenção de nossas almas. Oh Senhor, te damos glórias e graças pelo céu que nos preparaste, pela mansão, pelas moradas que nos tem preparado. Deus de toda a terra, te damos louvor por ser o nosso Deus. Ah, Pai Santo, te agradecemos por esta palavra dirigida aos nossos corações, que nos tem animado, que nos tem encorajado. Permanece, Pai, fortalecendo, encorajando a tua igreja nestes tempos finais. Nós te damos glórias e graças em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.